Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 218 Disputando a fortaleza. Lords super variantes são muito poderosos. Eu não tenho certeza se o Blade Light pode aguentar tancar um. Ni Yan pensou o assunto seriamente. É melhor não morder mais do que podemos mastigar por enquanto. Ele arquivou o pensamento perigoso no fundo de sua mente. Um item sublendário não era algo que uma pessoa poderia obter por capricho. Ele não queria que sua própria natureza imprudente causasse a morte de inúmeros membros da guilda, lords regulares por enquanto. Depois que todos subiram de nível e obtiveram melhores equipamentos, considerarei se devemos ou não seguir um super variante então. Ni Yan verificou sua barra de status. Ele era agora nível 33. Os membros do grupo deixaram a equipe ao atingir o nível 30. Undine Scoundrel, Monochrome, Edless e outros 3 foram os primeiros a sair. Apesar de terem deixado a equipe, eles ainda ficaram ao redor para ajudar a agrupar os mobs. Resplendente Blade Light foi o jogador mais recente que atingiu o nível 30. Ele também deixou a equipe, deixando mais experiência para os outros. Ainda havia 4 membros no nível 29, mas não demoraria muito para ganhar esse último nível. Outra onda de mobs foi agrupada. Ao ver as hordas de golems mecânicos entrarem na praça de todas as ruas, Ni Yan ficou surpreso. Como ainda existem tantos, eles puxaram o agron de todos os golems mecânicos no distrito externo? Por causa de suas repetidas advertências, nenhum dos membros do grupo ousou se aventurar na região central da Cidade Eterna. Uma chuveirada infinita de bombas mágicas chovia do céu. Bang, bang, bang. Golems mecânicos colapsaram no chão, várias dúzias por vez. Em pouco tempo, a praça estava coberta de montes de sucata. Os membros do grupo começaram a pegar o loot. As botas e os protetores de ombro droparam? Perguntou Ni Yan. O assunto mais urgente agora era ajudar o Blade Light a completar o conjunto eterno de prata. Encontrei os protetores de ombro, exclamou Summerbag depois de pegar um equipamento. As grevas dropou aqui. Nós já temos as grevas. Vamos tentar mais algumas ondas. As botas devem dropar. Ni Yan verificou sua bolsa. Ele só tinha um pouco mais de 300 bombas mágicas restantes. Quase 700 bombas mágicas desapareceram em um piscar de olhos. Esta despesa foi realmente surpreendente. Depois de fazer alguns cálculos, o grupo percebeu que Ni Yan gastou 500 ouro para ajudá-los nesta viagem à Cidade Eterna, e esse fato atingiu todos com culpa. Eles nunca esperaram que o custo do nivelamento fosse tão exorbitante. Em retrospectiva, o pedido feito na Floresta da Forja foi mais do que um pouco excessivo. Chefe, nós deixamos você para baixo, desperdiçando tanto da riqueza da guilda, declarou Undine Scoundrel, com desculpa. Afinal, ele foi um dos principais culpados que incomodaram Ni Yan para levá-los a nivelar. Eu realmente chamaria de esbanjamento levar a todos para nível 30, mas se podemos recolher todo o conjunto eterno de prata então esta viagem terá valido a pena. São apenas 500 de ouro. O dinheiro gasto ainda pode ser devolvido depois, disse Ni Yan com um sorriso. Embora 500 de ouro fossem uma ótima soma, um aumento significativo na força das elites principais da guilda não era uma troca ruim. Chefe, você realmente sabe como tocar o coração de uma pessoa. De agora em diante, eu seguirei você, não importa o que o futuro reserve. Basta dizer uma palavra, e eu definitivamente ficarei ao seu alcance quando chamar. Undine Scoundrel declarou. Ni Yan riu. Tudo bem, o suficiente com a Lisonja. Vocês podem equipar os conjuntos de equipamentos grau ouro de nível 30 do tesouro da guilda agora. Basta dar um grito ao Gu Huai quando você voltar, e ele vai deixar vocês retirá-los. Como isso estaria certo? Não podemos continuar a tirar coisas da guilda. Isso não será justo com os outros membros da guilda. Já tenho mais de 6.000 pontos de mérito. Se eu doar mais alguns equipamentos, eu terei o suficiente para um conjunto completo de equipamentos grau ouro de nível 30. Eu apenas trocarei o conjunto que eu tenho equipado agora, disse Summerbag. Ele entendeu que a guilda ainda estava no estágio inicial de seu desenvolvimento. Todo jogador tinha que contribuir com sua participação justa. Uma maré crescente levantaria o barco. Só então a guilda inteira ficaria mais forte juntos. O resto do grupo concordou com Summerbag. Eles seriam reembolsados com pontos de mérito por doar seus equipamentos antigos de qualquer maneira. O tesouro da guilda existia para beneficiar todos nas Kickers United, não apenas os principais membros de classificação. Se cada membro só pensasse por seus próprios interesses, a guilda nunca cresceria. Mais 3 nivelaram. Somente Yang Seven ainda não alcançou o nível 30. Como sacerdote, ele tinha o nível mais difícil de nivelamento. Então ele sempre ficou um pouco atrás dos outros. Ni Yan pensou por um momento. Depois se virou para Yang Seven e disse. Eu ainda tenho algumas bombas mágicas. Vamos até o nível 32, tudo bem? Como os sacerdotes eram a classe mais lenta de nivelamento, Yang Seven seria inevitavelmente ultrapassado pelos outros. Ao ajudá-lo a obter mais alguns níveis agora, ele não ficaria tão atrasado. Isso é um pouco de desperdício, não é? Perguntou Yang Seven, parecendo um pouco hesitante. Não importa, o nivelamento será super rápido com apenas nós dois, respondeu Ni Yan. Sem ter que compartilhar a experiência entre todos os outros membros, ele poderia levar o Yang Seven para nível 32 em um piscar de olhos.
Eu acho que está bem. Yang Seven encolheu os ombros depois de pensar por um momento. Como sacerdote, ele sabia o quão importante ele era para a equipe principal, então ele não recusou a oferta. Outra onda foi agrupada na praça pública. Uma série de explosões golpearam os golems mecânicos, dizimando seções da multidão ao mesmo tempo em que explodiram em sucata. Ding Dong. Um jingle de sistema nítido ressoou quando Ni Yan atingiu o nível 34. Ele não esperava se aproximar do nível 35 tão cedo. O conjunto Skywalker ainda estava sentado em sua bolsa. Quem sabia antes que ele poderia encontrar uma oportunidade adequada para equipar este conjunto de ladrão defensivo? Ele já teria que começar a procurar os equipamentos do nível 35 e nível 40? No entanto, com as estatísticas do conjunto Skywalker, ele ficaria bem usando o conjunto até o nível 40. Na pior das hipóteses, ele teria que soquetar algumas gemas. Mesmo assim, uma vez que era um conjunto grau ouro negro, a atualização era bastante rentável. Um brilho luminoso desceu sobre Yang Seven, atingindo o nível 30, com a barra de experiência preenchida até parar em 86%. Como a experiência foi compartilhada com os dois em vez de 12, sua velocidade de nivelamento aumentou em 6 vezes. Depois que o último golem mecânico caiu, o grupo se espalhou na praça em busca dos drops. Eu encontrei outro peitoral eterno, Summerbag disse com uma agradável surpresa. Era a parte mais importante do conjunto, permitindo ao jogador equipar todas as outras peças no nível 30 em vez do nível 40. Nada mal. Ni Yan ficou satisfeito. Mesmo que não pudessem completar o conjunto eterno de prata, as propriedades das peças individuais não eram ruins. Especialmente quando usado no nível 30, reforçaria as capacidades defensivas do jogador em um grau significativo. Com outro peitoral, as outras peças de reposição poderiam ser mais facilmente equipadas. As botas droparam. Edlas gritou enquanto levantava um equipamento. Por fim, o conjunto eterno de prata estava completo. As duas últimas partes foram negociadas para o Blade Light. Depois de equipar o conjunto eterno de prata, o corpo inteiro de Blade Light estava vestido com uma armadura metálica sólida. Este conjunto não era um pouco inferior a um conjunto completo de equipamentos de nível 30 de grau ouro negro. Suas formidáveis capacidades defensivas permitiram que um lutador olhasse para baixo qualquer Lorde do nível 30. Mesmo enfrentar um Lorde super variante de nível 30 era possível. Como o Yang Seven atingiu o nível 30 também, estamos quase preparados para a expedição da guilda, Ni Yan pensou. Como todos ajudaram no nivelamento de Yang Seven alcançou nível 32, o bate-papo de Ni Yan tocou. Ele verificou a identificação de chamada. Era Sleepy Fox. Você não conseguiu resistir mais, hein? Vamos ver o que você tem a dizer? Ele meditou antes de atender a chamada. Vocês são impressionantes. O topo inteiro das tabelas de classificação está preenchido com jogadores da sua guilda. Sleepy Fox elogiou, incapaz de conter sua inveja. Seria ótimo se ele pudesse ter tantos especialistas sob ele. A situação atual era que a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame eram as mais fortes, enquanto as Kickers United possuíam maior número de especialistas. Quanto a Holy Empire, a única que eles poderiam fazer era colocar todas as suas esperanças na fortaleza. Se a ocupassem com sucesso, eles passariam por uma ascensão meteórico. Se fosse arrebatada pela Radiant Sacred Flame, eles não teriam mais escolha se não ficar com perfil baixo por um tempo. Porque a Radiant Sacred Flame definitivamente tentaria vencê-los ainda mais enquanto estavam abatidos. Você não entraria em contato comigo apenas para falar sobre as classificações, certo? Ni Yan riu. Ele era muito mais relaxado e despreocupado do que Sleepy Fox. Que tal você enviar esse grupo de especialistas em sua guilda para me ajudar a capturar a fortaleza? Sleepy Fox finalmente cortou diretamente para o assunto. A próxima batalha pela pequena fortaleza seria conduzida sob a supervisão do Império Viridian. Ambos os lados teriam um máximo de 2.000 jogadores. Seja qual for o lado a capturar a fortaleza teria sua propriedade por 5 meses. Após isso poderia ser lutada livremente novamente. Mesmo que a Holy Empire só pudesse controlar a fortaleza por 5 meses, a quantidade de ouro que eles ganhariam com a cobrança de impostos durante esse período era extremamente atraente. Era o suficiente para permitir que floresçam. Nenhuma outra guilda chegou perto de ter tantos especialistas quanto as Kickers United. Nós apenas assinamos um pacto de defesa. As Kickers United não têm nenhuma obrigação de ajudá-lo a confiscar essa fortaleza, certo? Ni Yan perguntou. Despachar seus próprios especialistas para ajudar a Holy Empire a ganhar a batalha da fortaleza implicou um grande risco. Se a compensação não fosse satisfatória, ele não agiria. Como líder da guilda, era necessário que considerasse primeiro os interesses da guilda. Quero contratar os serviços de apenas 10 de vocês. 200 de ouro? Você está interessado? Disse Sleepy Fox. O que ele quis dizer com apenas 10 era exatamente Ni Yan e os outros 9 que haviam massacrado mais de 500 jogadores da Undead na Floresta da Forja. Uma taxa de 200 de ouro de comissão era um valor exorbitante. Era verdadeiramente suficiente para deixar as pessoas sem palavras. Uau! Você realmente está nos colocando em um pedestal? Ni Yan respondeu. Ele estimou que 200 de ouro eram suficientes para Sleepy Fox contratar uma organização de jogos de 200 jogadores de alto nível para sacrificar suas vidas para ele, enquanto o mesmo montante era oferecido apenas para contratar os 10 deles. Falando verdadeiramente, no entanto,
Os 200 de ouro não era nada para Ni Yan. Ele era simplesmente muito rico, na medida em que ele nem sequer foi influenciado pela quantia oferecida por Sleepy Fox. Vocês valem o preço, disse Sleepy Fox. Ele acreditava que com a relação de trabalho atual entre ambas as guildas, sua oferta deveria ser suficiente para que Ni Yan agisse. Infelizmente, Ni Yan tinha algo diferente em mente. Posso enviar 100 jogadores que aumentarão suas chances de capturar a fortaleza para 80% ou mais. No entanto, corte os 200 de ouro. Se eu ajudar sua guilda na próxima batalha de cerco, eu quero uma participação de 30% na fortaleza, Ni Yan disse. Parecia que ele queria um pedaço muito maior da torta. Como você está tão certo do resultado? Sleepy Fox perguntou. Ele havia contratado especialistas de todos os lugares, mas ele ainda não tinha certeza que poderia assegurar a fortaleza. Por que Ni Yan estava tão confiante? Apenas pense por você mesmo. Ni Yan ainda estava calmo depois que Sleepy Fox o questionou. O número de especialistas nas Kickers United estava além da imaginação do Sleepy Fox. Era muito maior que todas as várias grandes guildas combinadas. Se Sleepy Fox lhe pedisse que ele participasse de uma batalha em maior escala em dezenas de milhares, ele não poderia garantir nada. No entanto, uma vez que era apenas uma batalha de 2.000 jogadores, as Kickers United despachando 100 jogadores para unir forças com a Holy Empire deveria ser suficiente para limpar o chão com Radiant Sacred Flame.